Olá, estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é sobre os direitos previdenciários das mulheres do campo e também da cidade. E para falar sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas também, não só das mulheres, mas também dos homens, nós convidamos a advogada especialista Samara Cardoso Galli, que já vai aparecer aqui na nossa tela, aqui está ela, para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Samara. Olá, tudo bem? Obrigada pela recepção, pelo convite. E para a gente começar, então, Samara, é um tema assim muito amplo, na verdade, né? Mas para a gente começar, eu gostaria que tu explicasse para nós. A Previdência, ela teve muitas mudanças, né, nos últimos tempos. E eu gostaria que tu explicasse, então, quais foram as principais mudanças que ela teve e, assim, em relação aos direitos das mulheres, o que mudou? Claro, a reforma da Previdência, ela mudou praticamente 90% dos benefícios que as pessoas conheciam. As principais mudanças foram que a reforma da Previdência trouxe uma idade para as aposentadorias, que antes não existia. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição hoje não existe mais. Acontece que teve aposentadorias que não mudaram, como a aposentadoria por idade rural e a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Mudou também a forma do cálculo de praticamente todos os benefícios. E agora falando assim para quem está pensando em se aposentar e às vezes acaba ficando com um pouco de dúvida, né? Hoje, então, como que funciona para a pessoa se aposentar? Eu gostaria que tu explicasse também em relação a que muita gente fala como funciona o pedágio 50%, 100% e também essa questão da pontuação que acaba gerando muitas dúvidas, né, para as pessoas. Claro, com certeza, verdade. O que acontece? Hoje, a regra definitiva é da mulher com 61 anos se aposentar e o homem com 65. A mulher precisa, no mínimo, 15 anos de contribuição e o homem 20 anos de contribuição. Mas, como é uma mudança tão drástica, foram criadas regras de transição, que é a dos 50%, 100% e a dos pontos. Eu vou falar um pouquinho para vocês e dar um exemplo para conseguir compreender. A dos 50%, como que funciona? Na reforma da Previdência, se a pessoa faltava 2 anos, a partir de 2 anos, para cumprir os requisitos, ela só vai precisar cumprir o que falta e mais metade. Vou dar um exemplo. Uma mulher que lá em novembro de 2019 tinha 28 anos de contribuição, ela só vai precisar trabalhar por mais 3 anos. Então, 2 do que faltava e mais 50%, né, mais um ano de pedágio. Já a regra dos 100% do pedágio tem uma idade mínima, que é a da mulher 57 anos e do tempo e o homem, né, 60 anos, e o tempo de contribuição, 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Nela, por exemplo, um homem com 60 anos de idade e 32 anos de contribuição na reforma da Previdência tem que trabalhar por mais 6 anos. 3 anos do que faltaria e mais 3 em caráter de pedágio. Né? A aposentadoria por pontos, ela é uma soma do tempo de contribuição mais a idade. Exemplo, uma mulher que tenha uma idade suficiente de 56 anos e um tempo de contribuição, se você somar os dois e dá 88 pontos para a mulher e 98 pontos para o homem, ela se aposenta. Essa aposentadoria por pontos, ela é a mais vantajosa porque não aplica aquele conhecido fator previdenciário, que cai bastante a renda da pessoa. Então, Samara, a gente, nesse assunto em relação a se aposentar de previdência, eu acompanhava uma live, né, que a senhora falava a respeito de que pode existir pessoas que já estão aposentadas e nem sabem. E eu gostaria de saber se isso é possível de acontecer e gostaria que tu explicasse para nós melhor a respeito desse assunto. Claro, com a reforma, as pessoas perderam um pouquinho de esperança em se aposentar. Basta comprovar uma deficiência em grau leve, moderado ou grave, e conforme o grau vai ser determinado o tempo de contribuição. Por exemplo, uma mulher que tiver uma deficiência em
grau leve, ela precisa só 28 anos de contribuição hoje. Então, ela é uma aposentadoria muito vantajosa e também não tem o redutor do fator previdenciário. Então, sempre busquem um advogado especialista para realizar um planejamento previdenciário, para ver se você se encaixa nas regras antigas, ou nas regras de transição, ou nos benefícios que não mudaram com a reforma da Previdência. E tem uma outra situação também, Samara, que é o seguinte, por exemplo, uma mulher que trabalhou, digamos assim, 10 anos no campo, né? E aí ela vem para a cidade e ela começa a trabalhar de carteira assinada. Como é que funciona para ela conseguir se aposentar? É bem comum esse caso, porque ele não vai conseguir se aposentar nem por idade rural, porque ela não vai ter os 15 anos na agricultura e nem estar na agricultura no momento, também não irá conseguir a aposentadoria por idade do urbano, porque não terá os 15 anos de contribuição necessária por ano. Mas existe a aposentadoria híbrida, que é uma mistura que a gente chama. Ela vai utilizar a idade do urbano, ou seja, 61 anos a mulher e 65 anos o homem, para somar o tempo laborado na agricultura, mais o período de contribuição que o INSS urbano, e somando os dois, tem que fechar 15 anos. No seu caso, por exemplo, essa trabalhadora, se ela tiver 61 anos de idade, mais 5 anos de contribuição, seja como empregada, com o carnê do INSS, ela consegue se aposentar. E também uma outra questão assim que causa bastante dúvida, por exemplo, auxílio doença, né, auxílio acidente e também aposentadoria por invalidez. Eu acho que todo mundo já conhece alguma pessoa que precisou, né, de algum desses 3 auxílios, assim. E eu gostaria que tu explicasse para nós, então, como é que funciona esses tipos de auxílio. Claro, exatamente. Sempre tem algumas pessoas que costumam reconhecer o benefício auxílio-doença, né? Muita gente já ficou aí com esse benefício. A pessoa precisa ter uma incapacidade para o seu trabalho de forma tempo total, ou seja, não consegue exercer outra atividade, mas ela é por um tempo determinado, que pode ser por 60 dias, 30 dias ou 90 dias, por exemplo. Só que existe uma, digamos assim, uma qualificação, uma divisão entre auxílio-doença. Se ele for decorrente do trabalho, seja quando acontece um acidente na empresa ou uma doença ocupacional, que é muito comum em trabalhos forçados com movimentos repetitivos, o segurado irá receber um auxílio-doença acidentário. A vantagem desse auxílio é porque não existe uma carência de 12 meses de contribuição e ele garante a chamada estabilidade no emprego. Ou seja, quando o segurado voltar do benefício para a empresa, ele tem garantido por 12 meses o emprego. Já o auxílio-doença comum, ele não dá essa estabilidade e ele exige no mínimo 12 meses de contribuição. Já o auxílio acidente, que quase ninguém nunca ouviu falar, ele é uma limitação para o trabalho. Ou seja, o segurado que tiver uma limitação para as atividades habituais, ele consegue receber esse benefício. Ele será meio salário, ele vai receber até a concessão da aposentadoria e não impede de ele trabalhar. Basta comprovar que a patologia, a doença, ocasionou no trabalho e que gerou uma sequela. Pode ser doença ocupacional ou um acidente típico, uma perda de um membro também. Já a aposentadoria por invalidez é capacidade total, não acontecerá a reabilitação profissional e que ela não consegue nem se realocar de função. Ela teve bastante mudança com a reforma da Previdência por causa do cálculo. Antes, o cálculo da aposentadoria por invalidez era 100% a média. Já hoje, é 60% da média. Então, ela caiu drasticamente. As pessoas praticamente se aposentam com o salário mínimo nessa espécie. A única vantagem que tem é se for reconhecido que a doença que a pessoa possui é decorrente do trabalho. Aí, a renda não será 100%, e sim se manterá em 100% o cálculo do benefício.
São aí auxílios que muitas vezes a gente não conhece, né, Samara, e muitas vezes acaba se machucando e deixa, né, digamos assim, de receber. E a minha outra pergunta seria nesse sentido, assim, por exemplo, qual que é a importância na tua avaliação, Samara, de a gente ir atrás, né, dos nossos direitos na hora de se aposentar, porque às vezes acontece, digamos assim, de muitas pessoas ficarem com medo, né, de apresentar um atestado, de dizer que não está bem, né, de ir ao médico. Na tua avaliação, qual que é a importância das pessoas correrem atrás dos seus direitos na hora de se aposentar? Exatamente, é bem comum as pessoas não irem atrás para resolver essa parte dos problemas médicos por terem medo de serem mandadas embora. Mas uma das dicas do conhecimento que eu quero levar para as pessoas é que se ela receber um benefício que for decorrente do trabalho dela, ela terá direito à estabilidade. Além disso, se ela continuar no emprego de doente, como que ela vai se realocar no mercado de trabalho caso ficar afastada? Então, é melhor ela ficar em benefício até se recuperar, depois, quando ela volta, ela consegue manter o mesmo ritmo de trabalho, né? Outro prejuízo de não pegar esses documentos médicos é, por exemplo, o encaminhamento da aposentadoria por invalidez ou da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, que exige uma comprovação de 2 anos, no mínimo, da existência dessa doença. Então, se ela não pega documentos médicos, como que ela vai comprovar a existência da doença, né? Então, é muito comum isso acontecer. Até para solicitar um auxílio-doença hoje, não basta mais esses atestados de 2, 3 dias. É necessário um atestado por um médico especialista, por um tempo determinado. Então, é necessário investigar para não agravar a pessoa e para um planejamento do futuro, né? Para uma possível aposentadoria melhor. Então, acaba, na verdade, evitando 2 problemas, né? Às vezes a pessoa não apresenta o atestado, se prejudica na empresa, né? Não consegue fazer o trabalho como deveria e ainda lá na frente, em outro trabalho, acaba prejudicando. Exato, e acaba o que acontece, ela não fica afastada, o problema piora, depois ela só vai quando não tem mais o que fazer, né? Fica em auxílio-doença, depois vai ser demandada embora, não consegue outro emprego. Então, é muito prejudicial para o segurado que não solicita seus documentos, não realiza exames, acarreta muitos prejuízos. Bom, Samara, aqui a nossa conversa está muito boa, né? E esse assunto também ele rende muito mais tempo, porque é um assunto muito amplo e também existem diferentes tipos de aposentadorias. Mas aqui, chegando ao fim da nossa entrevista, eu agradeço muito a sua participação por ter estado aqui conosco neste dia e esclarecido todas essas dúvidas aí que eu tenho certeza que é de grande interesse do público. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui ajudar o pessoal a saber sobre os seus direitos, né? Eu agradeço a oportunidade e sempre estou à disposição para o que precisarem. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. E lembramos que se você quiser rever este programa e tirar todas as suas dúvidas, é só você acessar aqui então o site do Bom Dia. Até a próxima!